Olá, sou a doutora Diana Santini. Hoje eu vim falar para vocês um pouco sobre contagem de carboidrato. O que é a contagem de carboidrato? A contagem de carboidrato é um método que tem como objetivo te dar flexibilidade, ou seja, a gente precisa manter um equilíbrio entre a glicose do sangue, a quantidade de carboidrato que você está ingerindo e a quantidade de insulina que você vai administrar. A contagem de carboidrato ela te permite uma variação ao ponto que, eventualmente, quem sabe você pode comer um docinho. Toda contagem a gente sempre vai considerar a quantidade de carboidrato que tem naquele alimento, porque 100% do carboidrato ele é transformado em glicose. Já a proteína e gordura, menos. A proteína 30% é transformada em glicose depois de algumas horas, em média 3 a 5 horas. Já a gordura, 10% é transformada em glicose depois de 6 horas. Então, de um modo geral, para simplificar, a gente sempre vai considerar somente a quantidade de carboidrato que tem naquela refeição, desde que você não ultrapasse muito a quantidade de nenhum alimento que contenha proteína ou gordura, por exemplo. Por isso, 100% do carboidrato ele é considerado nessa contagem. E quais são então os alimentos que são ricos em carboidrato? São as massas, os pães, biscoito, arroz, leite, mel, doces, tudo que contém açúcar a gente vai levar em consideração nesse cálculo. E que alimentos a gente não considera nesse cálculo? A gente não considera água, bebidas sem açúcar, como por exemplo chá, café, vegetais, folhas, alguns tipos de legumes como abobrinha, tomate, palmito, pepino. Eles têm muito pouco carboidrato, a gente não leva em consideração nessa contagem. Então, quando a gente vai fazer uma refeição, a primeira coisa que a gente tem que fazer é medir a glicose. Se a sua glicose estiver normal, a única coisa que você vai levar em consideração antes de se alimentar é a quantidade de carboidrato que vai ter na sua refeição. Então, você vai montar seu prato, fazer o cálculo da quantidade de carboidrato e fazer então a insulina necessária para que a sua glicose não suba após comer. Em geral, a gente utiliza a proporção de 1 unidade de insulina para cada 10 gramas de carboidrato. Se você for fazer uma alimentação e sua glicose estiver acima do normal, você além de dar a quantidade de insulina para evitar a subida, você vai ter que fazer uma dose de correção. É o que a gente chama de bolos de correção. E na hora de você fazer a aplicação da insulina, você vai ter que somar a quantidade de insulina necessária para corrigir aquela glicose estar alta, mais a quantidade de insulina necessária para aquela refeição rica em carboidrato. Já se você for fazer uma refeição sem carboidrato nenhum, como por exemplo uma salada de alface, tomate, um pedaço de carne, você não vai ter que fazer insulina, pois aquela refeição tem muito pouco carboidrato e você não considera nesse cálculo. Bom, agora que você já entendeu o conceito, vamos exercitar no próximo vídeo. Até lá!